Bom, então boa noite a todos, né? Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Bom, tem algumas coisas importantes, né? Primeiro olhar aqui o nosso cronograma e ao final da aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a prova, tá? Que é a prova que vai acontecer quinta-feira agora, né? Então, vamos olhar aqui primeiro o cronograma e ao final da aula eu vou fazer algumas considerações sobre a prova, tá? Algumas orientações. Então hoje é dia 17, né? A gente vai ter aqui a nossa última aula da unidade 1 da disciplina, que é a unidade direcionada a gente discutir as bases das teorias organizacionais, né? Então a gente já discutiu o que é teoria, o que é uma teoria científica, aplicamos esse conhecimento em algumas teorias clássicas da administração, né? Vimos as questões de TGA, burocracia clássica e moderna, conceito de troca, né? Na última aula a gente discutiu o texto sobre o processo de teorização, os modelos de teorização organizacional, e hoje a gente vai fechar essa unidade falando de dimensões básicas de análise das organizações, tá? É uma aula que visa exatamente preparar vocês para a unidade 2. Tá? Então, nós já vamos, na prática, entrar na unidade 2 hoje, ou no assunto da unidade 2, de modo bem genérico. Tá? Então, é uma aula que, para além do conteúdo, o que mais importa é a relação que ela tem com as próximas aulas, tá? Que é a partir do dia 24, que a gente vai abordar o texto do Morgan, né? Que é um texto exclusivamente sobre análise organizacional. Né? Então, antes da gente entrar na questão específica do Morgan, que trata de análise organizacional, a gente vai encerrar já essa unidade, introduzindo o assunto, vendo conceitos básicos sobre o processo de análise organizacional. Tá bom? Bom, então, como eu falei, né, pessoal, hoje a gente vai dar esse salto, né, a gente vai iniciar um novo assunto na disciplina, e para que vocês consigam se ambientar, se localizar, né, sobre o que nós estamos falando, é importante vocês começarem a diferenciar essas unidades de conteúdo da disciplina do seguinte modo, né? Então, até a aula passada, como eu falei, nós vimos questões básicas sobre teoria organizacional, né? Nós estamos aqui numa disciplina que é a Introdução às Teorias Organizacionais, e a gente abordou, vamos dizer, um pacote básico sobre isso, né? O que é teoria, o que é teoria científica, aplicamos esse conhecimento, o que é a TGA, vimos algumas teorias clássicas da administração sobre um outro aspecto, né? Então, eu diria que vocês estão agora, assim, minimamente preparados, né, com um enxoval básico para discutir teoria sobre teoria, né? Então, o que é uma teoria científica? A gente viu com base numa teoria. Né? O que é a TGA? A gente viu com base em uma teoria. Então, até agora, a gente viu o que eu chamo de teoria sobre teorias. E a partir da unidade 2, e como eu falei, na verdade, a partir da aula de hoje, que é uma introdução à unidade 2, nós vamos começar a ver teorias sobre práticas. Né? Não mais teorias sobre teorias. Nós vamos ver como algumas práticas administrativas de gestão do campo da administração são teorizadas. Claro que nos assuntos, nas aulas anteriores, era possível a gente fazer o tempo inteiro, né, a relação entre o que a gente estava vendo, burocracia, conceito de troca, por exemplo, com a prática, né? Mas hoje nós vamos ver práticas específicas, né? A partir de hoje, a partir da unidade 2, nós vamos abordar teorias sobre práticas, né? Então, por exemplo, o que é uma análise ambiental? Né? Tem uma teoria sobre a prática de análise ambiental. O que é uma análise organizacional? Tem uma teoria para discutir o que é uma análise organizacional. O que é uma avaliação de desempenho? Né? É uma prática, tem uma teoria sobre avaliação de desempenho. Então, por isso que eu disse que é um novo momento onde a gente vai abordar agora teorias sobre práticas. Né? E a primeira prática que a gente vai ver aqui é a prática genérica de análise das organizações. Né? O que é importante vocês saberem, pessoal? É como eu já falei várias vezes, né? Quando você
não tem um apreço por teoria, ou não conhece teoria, ou não desenvolveu né, o gosto pela teoria, muitas vezes a gente fica praticando as coisas sem saber que aquilo tem um lado teórico, né? E quando a gente fala de análise organizacional, é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque, na prática, o que é análise organizacional? Né? De modo mais genérico que a gente pode definir. Análise organizacional é um processo que envolve, primeiro, um diagnóstico de alguma coisa, de um problema, de um cenário, de uma estratégia, de um ambiente. Com base nesse diagnóstico, a elaboração de soluções, né? A divisão desse problema, desse cenário em partes e a elaboração de soluções em cima desse problema. Então, isso é uma análise organizacional de modo genérico. Então, análise organizacional é, por exemplo, uma análise de mercado que a empresa faz. A gente chama de análise de mercado, mas aquilo é uma prática baseada na teoria de análise organizacional. Quando a gente faz a avaliação de desempenho de um funcionário, de um empregado, isso é uma análise organizacional, só que a gente chama de avaliação de desempenho, né? Quando a gente faz um projeto empresarial, um projeto de empresa, isso envolve um processo de análise organizacional, só que a gente chama de projeto de empresa, projeto de negócio, plano de negócio, né? Então, a gente vê o tempo inteiro processos de análise organizacional, só que com outro nome, né? Quem já viu aí análise SWOT, né? Ou, em português, o que a gente chama de FOFA, né? Porque é aquela análise que o administrador, que o gestor faz sobre as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças para o negócio. Então, FOFA, né? SWOT é a mesma coisa com as palavras em inglês. O que é análise SWOT? A análise SWOT é um processo de análise organizacional, só que se chama análise SWOT. Então, hoje o que a gente vai ver é esse passo anterior. Nós não vamos falar especificamente de cada uma dessas atividades de análise. Nós vamos, como eu falei, dar um passo para trás para olhar para a teoria sobre essas coisas, né? Para teorias do processo de análise organizacional, seja ele uma análise SWOT, seja ele uma avaliação de desempenho de funcionário, seja ele uma análise de ambiente, de estratégia, seja ele o que for. Nós vamos olhar para o processo de análise organizacional como um todo, tá? E o que nós vamos abordar, né, sobre a análise organizacional é descrever, conhecer as dimensões básicas de análise das organizações. E elas são relativamente simples, pessoal. Por isso que eu falei, quando você começa a conhecer as origens teóricas das coisas, vocês vão vendo como as coisas, na verdade, são simples. Elas vão se complexificando porque a gente não vai na raiz das coisas, né? Mas quando se fala de análise organizacional, todos esses processos que eu citei aqui e todo o processo de análise organizacional, seja um processo financeiro, seja um processo relacionado à gestão de pessoas, seja um processo de estratégia, como eu falei, já citei aqui vários exemplos de análise organizacional. Todos esses processos sempre vão girar em torno de pelo menos uma dessas dimensões. Então, por isso que a gente chama que são as dimensões básicas de análise das organizações. Qualquer que seja o processo de análise organizacional, qualquer que seja o tipo de organização, qualquer que seja o negócio que você está, sempre que se faz uma análise organizacional, o gestor ou administrador vai ter que entender o que são pelo menos essas três coisas aqui: estrutura, ambiente e estratégia. Sempre que a gente falar de análise organizacional, SWOT, o que é SWOT? É uma análise de estratégia, junto com uma análise de ambiente. Né? Por quê? Porque você vai ver forças e oportunidades que podem se constituir em estratégias e fraquezas e ameaças, por exemplo, que estão no ambiente. Então, a análise SWOT é, por exemplo, uma análise organizacional de ambiente e de estratégia. O que é um organograma? É uma análise de estrutura. Então, é uma concepção que o gestor, o administrador daquela empresa vai fazer sobre a estrutura da organização. Isso é um organograma.
Então, pessoal, a primeira coisa aqui importante para vocês entenderem nesse texto é quais são as dimensões básicas de análise das organizações. Somente essas três. Ou a gente vai falar de estrutura, ou a gente vai falar de ambiente, ou a gente vai falar de estratégia, ou a gente vai falar de uma combinação de duas ou três dessas. Mas sempre nós vamos falar dessas três coisas. Então, você quer ser um administrador, um gestor, alguém que faz diagnóstico organizacional, alguém que elabora um organograma, alguém que faz dimensionamento de pessoal, né? Alguém que faz elaboração de cenário, alguém que faz plano de negócio. Isso é uma análise organizacional e você precisa entender pelo menos o que são essas três coisas. O que é estrutura, o que é ambiente e o que é estratégia. Porque é isso que você vai analisar quando se fala de análise organizacional. Então, já fazendo um link com a aula que vem, vocês vão ver os textos do Morgan, que são as metáforas organizacionais, são todas propostas de análise organizacional. Uma vai falar de estrutura, outra vai falar de ambiente, outra vai falar de estratégia, outra vai juntar essas três, outra vai falar de estratégia e estrutura, e assim por diante. Vocês vão ver que toda a obra do Morgan que a gente vai analisar, por exemplo, gira em torno dessas três dimensões básicas de análise: estrutura, ambiente e estratégia. Tá? Vamos falar sobre cada uma delas bem rapidinho, né? Então, aqui tem uma definição do Mintzberg, né? A estrutura pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas e depois a coordenação como é realizada. Por que eu trago essa definição? Eu sempre faço questão de ler, pessoal, porque, vejam, o Mintzberg não está falando que estrutura, pessoal, é cadeira, né? Claro que estrutura física de uma empresa é também uma cadeira, é uma sala, é uma iluminação, é um equipamento. Mas do ponto de vista de gestão, administrativamente falando, pessoal, a estrutura é algo quase que abstrato. Por quê? Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando, na verdade, sobre como o trabalho vai ser organizado dentro daquela empresa. E, claro, isso envolve a parte física, mas quando a gente fala como o trabalho vai ser organizado, envolve principalmente isso aqui que o Mintzberg está falando. Como que as tarefas vão ser divididas e como que elas vão ser coordenadas. Então, por exemplo, quem manda em quem obedece a quem, qual que é a ordem do processo que tem que ser realizada, qual que é a hierarquia, e assim por diante. Isso, em primeiro passo, é estrutura. E aí, uma vez que eu sei quem faz o quê, quem manda em o quê, eu vou, por exemplo, definir a estrutura física para isso. Mas tenham em mente, pessoal, que estrutura organizacional ela vai muito além da parte física. Não sejam aqueles administradores que pensam que estrutura organizacional é a parede da empresa, é a luz. Não, a estrutura aqui está boa, né? Porque, afinal de contas, a parte física está boa. Isso também é estrutura. Mas do ponto de vista mais amplo de gestão, estrutura não é só isso, é principalmente quantas pessoas tem ali dentro, quem manda em quem, quantos níveis hierárquicos eu vou ter, qual que é o nível de especialização do trabalho. Isso é estrutura, tá? Aqui tem um desenho, isso na teoria do Mintzberg, né, que vocês já devem conhecer, né? Aí, por que a gente sempre usa o organograma, pessoal? Porque o organograma ele é a principal representação dessa ideia de estrutura. É no organograma que a gente vai ver como que a tarefa está dividida e como que ela está coordenada. Vocês vão ver isso logo adiante. Então, o que o Mintzberg fala? Que um organograma tem que representar a estrutura. Isso vocês já sabem. Toda a estrutura da empresa vai ter pelo menos 3 níveis, né? O nível estratégico, que é o quê? Quem manda, quem pensa. A gente não está falando de coordenação de trabalho, divisão de trabalho. Então, a cúpula estratégica é quem vai pensar o trabalho. Então, por exemplo, quem pensa missão, visão e valores, quem pensa as metas de longo prazo, quem define o planejamento estratégico. Isso é a cúpula estratégica da empresa. Depois a empresa, a organização, tem aquela linha intermediária de gestão, né? Que é quem vai pegar as metas que são definidas na parte estratégica e levar até onde? Até o chão de fábrica. Então, isso que é o nível tático. O nível tático pega a missão, a visão, os valores, o planejamento, o ciclo anual de uma empresa
é um gestor, esse cara vai se reunir com a sua equipe para transformar essa meta, que é estratégica, numa meta tática e operacional. E a gente chega até o chão de fábrica. Isso é o básico, que eu acho que vocês já devem saber, já ter visto em introdução à administração. Né? Todo mundo conhece os níveis estratégicos ou estruturais da empresa. Estratégico, tático e operacional. O Mintzberg fala que essa estrutura ela sempre tem que ser ajudada por outras duas. Por isso que já é um entendimento um pouco diferente do que a gente tem na teoria clássica. Hoje a gente sabe que não basta uma estrutura estratégica, tática e operacional funcionando muito bem. A gente sabe que são necessárias pelo menos mais duas partes para que esse todo estratégico, tático e operacional funcione também. Então, primeiro, é preciso ter, aí sim, produto e processo, que é tecnoestrutura. Então, precisa ter uma tecnologia que permita, um maquinário que permita as pessoas alcançarem, precisa ter conhecimento técnico sobre aquilo, isso em todos os níveis. Todos precisam ter conhecimento sobre o que fazem, na cúpula estratégica, no tático e no operacional. Por isso que isso vem no meio. Né? Então, é como se fosse um conhecimento necessário para que a estrutura aconteça. E áreas que a gente chama de staff, né? Que é assessoria e apoio. Por quê? O que é o nível estratégico, tático e operacional, pessoal? Em geral, todos esses níveis eles estão ligados à área fim da empresa. Né? Então, imaginem lá uma empresa que vende soja. Né? O que é a área fim dessa empresa? A área fim é tudo que está relacionado à venda da soja. Então, as áreas de compra e venda de insumo, plantio de soja, a própria venda da soja para o mercado, compra de maquinário, tudo isso são atividades que a gente chama de fim. Por quê? Porque elas vão dar apoio direto à venda, nesse caso aqui, da soja. Mas e essa empresa que vende soja? Ela também não tem uma área de RH? Não tem lá um recursos humanos? Né? Tem. Então, recursos humanos, nesse caso, é o que a gente chama de área meio. Por quê? Porque recursos humanos não está ali para vender soja. Ele está ali para pagar as pessoas, treinar as pessoas, desenvolver competências, para que aí elas vendam soja. Né? Então, isso que a gente chama de área meio, que é o que a gente chama de RH, marketing. Então, isso aqui, pessoal, é uma representação teórica de uma estrutura que mostra exatamente aquele conceito do Mintzberg. Estrutura é como o trabalho vai ser dividido e coordenado. E ele vai ser distribuído e coordenado assim, distribuído em estratégico, tático, operacional, meio e tecnoestrutura, e coordenado de algumas formas que a gente vai ver um pouco aqui para frente. Tá? Então, imaginem vocês que vocês são administradores, né? E aí, ou vocês trabalham na empresa júnior, e aí uma empresa bem recente contratou vocês para vocês fazerem o organograma da empresa. Né? Então, ó, a empresa está se estruturando, a gente quer várias coisas relacionadas à estrutura. Dos produtos que a gente queria encomendar para vocês é um organograma. O que vocês vão fazer nessa análise organizacional da estrutura, pessoal? Um organograma que operacionaliza esse conceito de estrutura, que é como o trabalho vai ser dividido e coordenado, ele sempre vai mostrar pelo menos duas coisas, duas grandes coisas. Ou quando você for um administrador para fazer um organograma, você vai ter que sempre pensar em pelo menos duas coisas. O que a gente chama de mecanismo de divisão. Divisão do quê? Do trabalho, pessoal. Por isso que eu digo, por que um organograma é uma das coisas que mais tayloristas que existem, pessoal? Porque o organograma mostra como o trabalho está dividido. E o que o Taylor falou que tinha que acontecer dentro da empresa para que o trabalho acontecesse? Que o trabalho tem que ser dividido. Porque o trabalhador é médio, ele não aprende, ele é preguiçoso. Então, quanto mais especializada for a tarefa, mais ela tende a dar certo. O que é especializada? É dividida. E o que o organograma mostra? Como as tarefas estão divididas. Né? Então, vejam essas caixinhas aqui. Né? Tem um gerente, um analista e dois operadores lá embaixo. Né? Então, o gerente manda em todo mundo, ele é o nível estratégico, o analista é o nível tático, o analista vai pegar as ordens desse cara e passar para esses dois caras aqui embaixo. O que é isso, pessoal? Isso se chama divisão do trabalho. Isso foi proposto por Taylor em 1905. Tá? Então, um organograma não é só um desenho bonito.
ele é, como eu falei, uma representação da teoria clássica da administração, no caso aqui, divisão do trabalho. Então, a primeira coisa a pensar é como o trabalho vai ser dividido em termos verticais e horizontais. O que é vertical, pessoal? São esses 3 níveis aqui, ó: gerente, analista e operador. Então, tá vendo que o sentido é vertical, ó, cima, baixo. Então, quantos níveis eu vou ter? Eu vou ter que ter um gerente, esse gerente já fala direto com os operadores? Ou não? No lugar, eu vou ter, em vez de ter o gerente falando direto com o operador, vamos colocar um analista para falar com esses 2 caras aqui. Ou embaixo ainda desse operador, vamos colocar mais 2 operadores. Então, isso é especialização vertical, que é quantos níveis a gente quer ter dentro de um organograma do ponto de vista de verticalidade, de cargos diferentes. E depois, especialização horizontal, que é quanta especialização eu vou ter, não mais no nível vertical, mas nesse nível aqui, ó. Ou seja, no mesmo nível. Então, veja, um operador, ele tem 2 operadores, eu poderia ter só um. Mas eu avaliei a quantidade de trabalho, de coisas que tem que fazer, e falo, não, nesse nível de operador, eu preciso ter uma dupla especialização. Em vez de ter só um, eu vou ter 2 caras aqui. Ah, mas e aqui no analista? Você não pode ter 2? Poderia, mas um cara só já dá conta. Então, eu não preciso especializar esse nível horizontalmente. Entende? Então, isso é técnica de estruturação. Chegou lá alguém, quero que estrutura. A primeira coisa que você vai pensar é quantos níveis hierárquicos vai ter aqui e quantos diferentes iguais em cada nível. Bom, isso é divisão do trabalho, pessoal. Isso é só a parte de divisão. Outra questão que se pensa na estrutura é, uma vez que o trabalho está dividido, eu sei quem é o gerente, quem é o analista, o operador, sei que aqui precisa só de um analista, já aqui precisa de 2 operadores, aqui um gerente está bom, eu já dividi o trabalho. Agora, a estrutura é dizer como esse trabalho vai ser coordenado e não mais dividido. Ou seja, como que essas 4 pessoas envolvidas aqui vão trabalhar juntas. Isso é coordenação. Né? Lembram do Fayol? Quais são as funções do administrador? Coordenar, avaliar, não sei o quê, nem lembro o que o Fayol falou. O que é isso aqui? É a teoria do Fayol, pessoal, que mostra como que o administrador decide, dentro da empresa, como que o trabalho é dividido e coordenado. Então, uma vez que eu dividi a minha empresa, quem manda em quem, os níveis, as especializações verticais e horizontais, eu vou dizer, e agora, como esse trabalho vai acontecer? E aí a gente tem 3 escolhas. Tá? Ajuste mútuo, que é essa primeira situação aqui, que é assim, existe hierarquia? Sim, o gerente é acima do operador, acima do analista. Mas esses 2 operadores aqui, eles vão conversar entre si para decidir como o trabalho vai acontecer. Ele não precisa falar direto com o gerente, por exemplo. Né? Ele não precisa ser supervisionado pelo gerente. Esses 2 operadores podem coordenar o trabalho entre eles e fazer o trabalho acontecer sem necessidade de supervisão do gerente. Onde que isso acontece, pessoal? Vocês já foram no Banco do Brasil? Aí você senta lá naquela mesa de atendimento, aí por alguma razão, sei lá, você tem que aumentar o seu limite. Aí o cara que está te atendendo fala assim, tá bom, você quer que eu aumente seu limite para 1.000? Tá legal. Eu vou só pedir para o meu colega aqui autorizar. Quem já viu essa situação? Acontece muito no Banco do Brasil, que é o quê? O operador que está ali com você, te atendendo, ele pode aumentar o seu limite em 1.000. Só que para aumentar, ele precisa da autorização do outro operador do lado. Por quê? Porque essa é uma tarefa simples, não é algo complexo dentro do banco. Então, não tem sentido, toda hora que alguém quiser aumentar o limite, esse operador sair daqui e ir lá falar com o gerente da agência, gerente, posso aumentar em R$1.000 o limite do Rodrigo? É uma tarefa simples. No Banco do Brasil, essa tarefa foi coordenada entre os operadores, então é um ajuste mútuo. São pessoas do mesmo nível hierárquico fazendo aquela decisão. Não precisa ter uma supervisão. Então, eu, como caixa, atendo, Rodrigo, tá bom, vou pedir aqui para o colega do lado, é um outro operador, igual eu, um cara do mesmo nível,
Ô, Roberto, autoriza aí o limite que eu te pedi. Vai cair lá na máquina dele. Ó, o Rodrigo está pedindo isso. O Roberto autoriza, e aí um terceiro pediu e autorizou isso. Então, isso é um mecanismo de ajuste mútuo, pessoal. Ou seja, pessoas do mesmo nível interagindo e decidindo. Tarefas onde isso pode ser feito. Ah, mas tem tarefas onde não. Por exemplo, né, esse cara aqui que é o operador, ele precisa de uma senha que só o gerente tem. Ou só o analista tem. Ou seja, não é mais a pessoa que está ao lado dele. É alguém que está acima dele. Isso é o que a gente chama de mecanismo de supervisão direta, pessoal, que é o clássico dos organogramas, né? Sempre que a gente vê um organograma, em geral, é supervisão direta. Quem está embaixo obedece quem está em cima, né? Isso se chama, teoricamente, do ponto de vista da teoria da estrutura, supervisão direta. Né? Então, isso vai funcionar bem para tarefas de alta segurança, de alta complexidade. Né? Imaginem lá, transporte de valor. Né? Para abrir um cofre, o cara coloca digital, coloca senha e tem que ter ainda autorização do gerente dele. Por quê? Porque isso é uma tarefa complexa, importante, de alto valor. Não pode funcionar com ajuste mútuo, ou seja, dois operadores do mesmo nível. É uma decisão tão importante que precisa ser o gerente da agência que vai dar essa autorização. Então, essa tarefa funciona melhor com uma supervisão direta. E depois a gente tem outro tipo, que é a padronização de resultados, que é basicamente o quê? Envolve um pouco de supervisão direta e um pouco de ajuste mútuo. Em que sentido? A ordem sai de cima, tá? Então, a ordem sai de cima. Então, por exemplo, eu quero... O Ford falou, né? Minhas fábricas não produzem carros, só produzem carros de uma cor, desde que eles sejam pretos. Então, há uma ordem que vem de cima para que seja só aquilo, e aí, quando chega aqui embaixo para ser executada, ela é padronizada. Então, não precisa mais de supervisão direta. Há uma ordem, como ela é padronizada, daí os dois operadores aqui executam aquilo de modo padrão. É a mesma tarefa sempre. Então, vamos sempre produzir carros pretos. A ordem é sempre a mesma, o supervisor não precisa estar aqui, porque ele já falou que tudo é preto, e agora eu interajo com o operador do mesmo nível que eu, mas com base em uma decisão já tomada. É diferente daqui do ajuste mútuo, porque ajuste mútuo não é padronizado, são tarefas distintas que são decididas entre pessoas de um mesmo nível. Aqui são tarefas iguais que são decididas por pessoas de um nível superior. Tá? Então, pessoal, isso é o básico do básico da teoria de estruturas, pessoal. Olhem só o tanto que eu posso falar aqui só sobre um organograma, né? Só sobre teoria de análise da estrutura da organização. Como você coordena, como você estrutura, divide, hierarquiza e faz as coisas funcionarem. Né? Viram o tanto de teoria que eu falei que está por detrás aqui? Taylor, Fayol, Weber, porque isso é burocracia, né? Isso é definição de políticas, de padrões, né? Teoria clássica e assim por diante. Tá? Isso é basicamente a questão da estrutura. Aqui tem dois exemplos reais. Né? Quem teve na aula magna viu, né? Eu apresentei esse organograma do nosso departamento. Né? E o nosso departamento segue exatamente essa teoria. Então, vejam, aqui nível estratégico, tá? Nível estratégico, nível tático e nível mais operacional. Aqui estão aquilo que a gente chama de tecnoestrutura, o conhecimento, NDE, os eixos temáticos, e aqui está a secretaria, que são os dois órgãos que dão, estão vendo? Que juntam a estrutura principal e que dão suporte a ela, que é o que a gente chama de área meio. Então, tudo que está em azul é área fim, o que está no meio é área meio de suporte. Isso é uma estrutura real. Né? Vejam aqui, por outro lado, eu estava até tentando achar aqui, né, o organograma do STF, pessoal. Vejam se vocês conseguem ver aí. Né? Vejam só isso aqui. Né? A figura está bem longe. Vejam só como é muito mais complexo, pessoal. Né? Várias partes, várias divisões. O que a gente já começa a ver? Olhem só a quantidade de níveis horizontais. Ó. 1, 2, 3, 4. Cada caixinha dessa aqui, em tese, é um chefe mandando em alguém. Dentro dessa área aqui, ela tem um staff próprio. Ó.
não é o staff geral, né? Só essa parte aqui, vejam só, isso aqui poderia ser uma estrutura inteira, mas ela está, depois indiretamente ligada a essa. Então vejam, e aí tem mais, né? Vejam a quantidade de níveis hierárquicos que existe em uma organização pública grande, né, pesada, burocratizada, como é o Supremo Tribunal Federal. Né? Imaginem quantos trabalhadores tem envolvidos aqui. Eu não tenho nem ideia, sei lá, 5, 6 mil, talvez, 3 mil. Né? E isso aqui é estrutura, isso aqui saiu a partir de um procedimento de análise organizacional. Tá? E respeita exatamente essas teorias que eu falei para vocês. Ajuste mútuo, padronização, níveis ou especialização horizontal e vertical e assim por diante. Tá? Bom, então a escolha do mecanismo, como eu falei, depende das tarefas, né? Depende da complexidade da empresa, da flexibilidade desejada. Não existe um tipo de ajuste melhor a priori. Então, se você tem lá uma oficina pequenininha, é melhor ajuste mútuo, que os dois funcionários lá da oficina falam entre eles, né? Não precisa toda hora estar supervisionando. Se você, por outro lado, tem uma organização mais complexa, né? Por exemplo, ela pode ser até pequena, sei lá, tem 10 pessoas, mas é uma empresa que lida, por exemplo, com segurança de valores. Talvez supervisão direta ou padronização seja melhor, porque precisa ter mais supervisão. Então, só para mostrar para vocês a riqueza que é, né, do ponto de vista teórico e prático, só para falar de estrutura. Né? E o que vocês, como administradores, precisam pensar como gestores, só para falar de estrutura. Tá? A gente pode ter estruturas de 3 tipos, tá? Então, uma vez que a gente tem lá o organograma, esse organograma pode ser pré-burocrático. O que é pré-burocrático? É a organização familiar, pessoal, né? Ou seja, não existe ainda uma burocracia formalizada, tá? Não existe nem organograma, a gente sabe que existem funções, quem obedece e assim por diante, quem faz, mas não existe uma estrutura formal, né? Peguem, por exemplo, aí todas as lanchonetes que tem aí no ICC da UNB, né? Todas elas são empresas jurídicas, tem, né, pessoas jurídicas, tem pessoas, tem processos, tem regra, tem hierarquia, mas eu duvido alguma ali que sequer tem um organograma. Pouquíssimo provável. Né? Então, isso é um tipo de organização pré-burocrática. Ela funciona, ela tem uma burocracia, mas ela está quase na informalidade. Né? Não existe nada formalizado. A gente pode ter uma estrutura completamente burocrática, né? Que é a estrutura clássica. Né? Então, aquela empresa que tem tudo formalizado, bem estruturado, organograma, processos bem definidos, bem mapeados, divisão de trabalho, né? Como é, por exemplo, o McDonald's. Né? Então, o McDonald's, por exemplo, a lanchonete, ele funciona muito na estrutura padrão, né, de padronização que a gente viu. Né? Todos os sanduíches são iguais, todas as batatas são iguais, todos os refrigerantes são iguais. Né? Então, aquilo é uma estrutura perfeitamente burocrática. Ou o que a gente chama também de estrutura pós-burocrática, né? Que é, vejam, o que a gente vê aqui, pessoal? O que é a estrutura burocrática? É a estrutura relacionada à burocracia clássica. O que é a estrutura pós-burocrática? É a estrutura relacionada à burocracia moderna, ou, que a gente viu, a adocracia. Então, a gente não viu que atualmente tem modelos de negócio que a burocracia não dá conta? Burocracia clássica? Então, em função de nós termos um paradigma adocrático, nós também precisamos ter uma estrutura adocrática, ou que a gente chama de pós-burocrático, ou uma burocracia flexível. São as consultorias em geral, né, pessoal? Peguem, por exemplo, a DIM. Né? A DIM tem um organograma que a gente chama de matricial, que é o que a gente chama de estrutura temporária, que é o quê? É um organograma como qualquer outro. Imaginem que isso aqui é o organograma da DIM, né? E esses 3 aqui embaixo são projetos. Né? O que é projeto? Uma organização pública contratou a DIM para fazer mapeamento de pessoal, outra contratou para falar de cultura, outra contratou para falar de folha de pagamento. Então, são 3 projetos. Né? O que é a estrutura temporária, pós-burocrática? Quando o projeto nasce a caixinha no organograma também. Então, fomos contratados lá pelo Ministério tal para fazer o projeto tal. Então, esse projeto vira uma caixinha dentro da estrutura da DIM. Vai ter o recurso lá, vai ter um chefe do projeto, vai ter um estagiário, um trainee, um analista para aquela estrutura, para aquele projeto. Aquela caixinha entra no organograma.
Quando termina aquela consultoria, o que acontece com aquela caixinha? A caixinha some também. Então, por isso que a gente chama de estrutura pós-burocrática. Não é uma estrutura como a STF. Nunca vai, né, entre aspas, nunca mais vai mudar aquele organograma da STF. O da DIM é o contrário, está mudando a cada projeto. Abre um projeto, abre uma caixinha, abre uma estrutura. Pessoas, coordenação de atividades, hierarquização, tudo. Terminou o projeto, some aquela caixinha. Então, isso é o que a gente chama de estrutura pós-burocrática, pessoal. Tá? Então, é como se fosse assim, o resultado da sua consultoria, né? Você foi lá contratado para fazer uma análise organizacional de estrutura e você tem que chegar a uma dessas 3 conclusões. Olha, a sua empresa é pré-burocrática, porque tem essa e essa e essa característica de estrutura, é uma estrutura burocrática, porque tem essa e essa e essa característica estrutural, ou é uma empresa pós-burocrática, porque tem essa e essa e essa característica estrutural. Tá bom, pessoal? Então, isso só estrutura, tá? Então, como eu falei, teoria sobre estrutura. O que é análise organizacional do ponto de vista de análise de estrutura? Outra dimensão básica de análise das organizações, pessoal, é o ambiente, tá? Ou seja, nós não estamos mais falando agora de como as tarefas são divididas e coordenadas dentro da empresa, que é a estrutura, né? Nós estamos falando agora sobre como a empresa vai agir diante das situações do seu ambiente. Isso é completamente diferente. Ah, pode envolver estrutura? Pode, porque afinal de contas, eu posso ter que, por exemplo, agir uma demanda, né, do meu ambiente externo, que é eu decido abrir uma outra empresa, uma outra planta industrial. Bom, isso envolve estrutura, mas isso é, antes de tudo, uma análise do ambiente. Tá? Foi o ambiente que fez essa decisão, ou que me levou a tomar essa decisão. Então, essa é uma outra dimensão de análise organizacional. É a empresa, o gestor, a organização, olhar para o seu ambiente. E lembre-se, pessoal, quando a gente fala de ambiente, muita gente acha que a gente só fala de coisas de fora. E isso é um engano. Existe também o que a gente chama de ambiente interno. Tá? Fora é ambiente externo. O que é ambiente externo? Óbvio, tudo que não está dentro da empresa. Então, cliente, fornecedor, governo, moeda, clima, sociedade, economia, tecnologia, em geral, né? Tem a tecnologia interna, mas tecnologia, leis, tudo isso é ambiente externo, né? Estrutura física, pessoas, processos, finanças, recursos, né? Isso tudo é ambiente interno. Então, primeira coisa para falar de ambiente, pessoal, sempre tenham em mente, existe o de dentro e existe o de fora, tá? E o gestor sempre olha para os dois de modo diferente. Não é a mesma coisa, tá? Tanto que, o que diz, como eu falei, estou trazendo aqui para vocês a teoria global, tá, pessoal? Então, vamos dizer lá, por exemplo, né, que a gente fez uma análise do ambiente, uma análise SWOT, né? Então, nos reunimos lá, o conselho administrativo da empresa, e para os próximos 5 anos nós vamos pensar aqui quais são as forças que a gente tem, quais são as oportunidades que a gente pode ter, quais são as fraquezas que a gente tem e quais são as ameaças que a gente vai enfrentar. Né? Uma reunião de um dia inteiro. E, por exemplo, eu cheguei lá à conclusão, né, ou nós chegamos à conclusão, que uma das ameaças que nós temos para o nosso negócio, né, por exemplo, a gente tem uma empresa de táxi, né? Uma das ameaças para o nosso negócio é o aumento dos combustíveis, né? Então, eu cheguei a uma conclusão, a um diagnóstico, fiz um processo de análise ambiental para concluir que uma das ameaças que a gente tem é, no próximo ano, o combustível aumentar mais de 20%. Isso vai aumentar o nosso custo fixo, vai aumentar o nosso custo de manutenção, vai ser um custo em cadeia e vai dificultar muito o nosso negócio. Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu estou falando isso porque é aí que a teoria de análise e decisão ambiental fala que você tem 2 caminhos a tomar. Ou a gente pode, diante desse problema, dessa situação de que o aumento dos combustíveis no próximo ano é uma ameaça para nós, a gente pode adotar o que a gente chama modelo do acionista ou modelo dos stakeholders, que é basicamente o que é, como eu falei, pessoal, é a postura que a empresa vai tomar diante do ambiente. Tá?
Isso é chamado, como eu falei, de vários outros modos, mas tem essa raiz teórica, né? Então, o que são esses dois modelos ou essas duas posturas de ação ambiental, pessoal? O modelo do acionista é a ação que a empresa vai tomar baseada no interesse do acionista, exclusivamente. Então, por exemplo, já dei esse exemplo aqui na aula passada para vocês, por isso que eu falei, agora vocês começam a conhecer as coisas com outros nomes, o nome científico, filosófico, né? O que é a aquisição? A gente chegou aqui à nossa conclusão que o aumento do combustível é uma ameaça. O que a gente faz diante disso? A gente compra um posto de gasolina, né? Então, a nossa decisão é, para enfrentar a ameaça do modelo dos acionistas, para enfrentar a ameaça de aumento dos combustíveis, nós vamos agir no ambiente com base no modelo do acionista, ou seja, nós vamos comprar um posto para garantir o preço que o acionista deseja. Né? O Bruno pergunta, professor, modelo dos acionistas são os shareholders? Exatamente. É que a shareholder já é uma questão já de pessoas que têm ações, né? E isso vale só para empresas que têm capital aberto, né, Bruno? Então, sim, acionistas são os shareholders, mas tem empresas que não têm capital aberto e ainda assim tem acionistas, né? Que é basicamente o dono, tá? Então, por isso, quando a gente fala modelo do acionista, é tomar a decisão com base no dono, tá? Claro que o dono podem ser os shareholders, mas empresas que não têm capital aberto também tem um dono, também tem como se fosse um acionista. O que importa é vocês entenderem que a ação de análise ambiental, de tomada de decisão baseada no acionista, é agir de acordo com o interesse da empresa. Então, nós vamos lá e compramos um posto e a gente coloca o preço que a gente quer. Eu dei outro exemplo na aula passada, né? O que o Facebook fez quando o WhatsApp começou a ameaçar o negócio dele? Fez uma análise ambiental, falou, olha, em menos de um ano, esse aplicativo aqui vai estar na liderança de XYZ partes dos nossos negócios. Ele fez um exercício de poder hegemônico, né, como a gente viu, baseado no modelo do acionista, pessoal. Por quê? Foi lá e comprou. Né? Nós não vamos disputar com esse cara. Né? O que importa para nós hoje, acionistas, é não termos essa concorrência. E se, além de não ter a concorrência, a gente ainda puder incrementar, né, porque comprando o WhatsApp, o Facebook cresceu demais também, nós vamos comprar. Então, isso é um exemplo de modelo do acionista. Né? Isso parece também com, né, não só a Coca-Cola, né? IBM, Google, né? Essa é uma grande política de expansão de mercado hoje em dia, principalmente dessas gigantes, né? Que é um modelo possível. Né? Elas tomaram uma proporção tão grande que, assim, ao invés de concorrer, vamos exercer o nosso poder de modo hegemônico baseado no modelo do acionista de análise do ambiente. Né? E aí, qual que é o nome disso? Fusão, aquisição, qualquer outra coisa que vocês já viram aí. Por exemplo, pega fusão. O que é fusão? Modelo do acionista. O que é aquisição? É a teoria de análise ambiental baseada no modelo do acionista. Então, estão vendo? São coisas que vocês veem relativamente sempre, né? Só que não conhecem a base teórica disso, né? E nesses casos aqui, fusão, aquisição, compra, é um modelo, né, uma análise organizacional de ambiente que levou a uma decisão ambiental baseada no modelo do acionista. E o que é o modelo dos stakeholders, pessoal? É a mesma situação, ou seja, eu fiz uma análise ambiental, existe um problema, uma solução, por exemplo, uma outra ameaça para nós, só que agora, ao invés de decidir com base no interesse do acionista, eu preciso decidir com base no interesse dos meus stakeholders. Quem são os stakeholders, né, pessoal? É o que a gente chama de interessados na organização. E aí é todo mundo, pessoal. Isso aí nem precisa ler livro. É só você pegar quem são todos os interessados no meu negócio. Governo, os vizinhos, meus fornecedores, meus clientes, a comunidade do entorno, os meus concorrentes, né? Todos esses são stakeholders, né? Ou seja, eles são interessados direto ou indiretamente no negócio. E você vai falar, mas como assim a empresa decide com base nos stakeholders? Ela vai tomar decisão com base no que o concorrente deseja? Às vezes, pessoal. Às vezes. Mas esse não é muito o caso, né? Esse não é muito o caso.
O caso principal é, por exemplo, você decidir não com base no acionista, mas com base no interesse do seu cliente. Esse é o caso mais clássico de modelo dos stakeholders, né? Peguem, por exemplo, o aeroporto de Congonhas, né? Para quem conhece o aeroporto de Congonhas, São Paulo, já viu, né? É uma obra da engenharia muito louca, né? Porque é um aeroporto literalmente fincado no meio da cidade, né? O sinalizador da pista de pouso de Congonhas, ele começa fora do aeroporto, né? Ele vem passando do lado de rua, tá? Aquelas torres enormes com aquela luz que guia, não fica na pista, né? Fica no meio das casas, tipo 400 metros antes do aeroporto, da pista. Então é um aeroporto encravado. O que o aeroporto de Congonhas passou a ter que fazer, pessoal, de alguns anos para cá? Fechar em um determinado período do ano, entre meia-noite e 6 da manhã, devido ao nível de ruído dos aviões. Então, a comunidade do entorno do aeroporto começou a ver muito problema naquele negócio do aeroporto, que é o quê? Funcionar 24 horas por dia, e começou a pressionar o negócio do aeroporto, o modelo de negócio do aeroporto, no sentido de que, olha, se não for feito, nós vamos protestar, nós vamos acionar a justiça, nós vamos dificultar o negócio, e a gente precisa um pouco de paz, porque está muito barulhento aqui no entorno. O que o aeroporto de Congonhas fez? Fechado até onde eu lembro, tá? Não sei se ainda se mantém esse horário, qual que é o período do ano, mas isso foi real, né? O aeroporto fica fechado da meia-noite às 6, para pouso e decolagem. Isso foi uma tomada de decisão baseada no modelo dos stakeholders, da comunidade, inclusive de clientes que estão ali ao lado, que voam também no Congonhas, né? Então, pessoal, isso é análise ambiental. Olhei o ambiente, olhei para os meus stakeholders, tem uma situação, como eu decido? Com base no acionista, com base no que meu stakeholder quer, tá? O que se explora no ambiente, né, para chegar a essas conclusões? Então, a gente sempre vai olhar para o ambiente com base em 3 critérios, né? Se esse ambiente é dinâmico, né? Ou seja, estável e instável. Né? Imaginem lá um analista de ambiente no STF, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, e um analista de ambiente na Bolsa de Valores. Né? Esses dois ambientes são iguais? Completamente distintos. Né? O do STF é um ambiente totalmente estável, governamental, público. Né? Ele só julga as leis mudam pouco. Né? E o ambiente de uma bolsa de valores? Instável, muda o tempo inteiro. O preço muda a todo segundo. Né? Então, é uma característica de dinamismo do ambiente. Depois, esse ambiente é complexo? Ou seja, ele é homogêneo ou heterogêneo? O que é homogêneo? Tem poucos elementos para se analisar. Né? Peguem aí, voltem para o ambiente aí da lanchonete no ICC. Né? Qual que é o ambiente de negócios de uma lanchonete no ICC da UNB? Extremamente homogêneo. Né? Pessoas com o mesmo perfil de cliente, mesmo óbvio, entre aspas, né, pessoal? Claro que há uma diversidade, mas você está ali para comer um bauru, né? Todas as tribos comem bauru, né? Gostam desse sanduíche. Então, não tem um nível, as pessoas em si têm um nível de exigência diferente, mas para o que ele oferece é um ambiente homogêneo, ele só oferece aquele sanduíche, né? O que é o ambiente de uma bolsa de valores? É heterogêneo. Muito complexo. Eu tenho valor do dólar, valor do petróleo, clima do mercado, decisões de governo, moeda. Então, eu tenho um ambiente complexo. Essa é outra característica de se olhar o ambiente. E outra coisa a se olhar no ambiente é a hostilidade, ameaças, conflitos. Estão vendo aqui, pessoal, o que é SWOT? Então, SWOT é um nome bonitinho para isso tudo que a gente está vendo aqui, para essa teoria fundamental das dimensões básicas de análise das organizações. Tá? E aí a gente chega à última dimensão, então, pessoal. Né? A gente viu o que é estrutura, como analisar a estrutura, a importância, a gente viu o que é o ambiente, quais os processos de análise organizacional, né, que envolvem ambiente, as decisões. E a última dimensão que se faz em análise organizacional, que se pratica, né, que uma organização tem interesse em realizar uma análise, é sobre as suas estratégias. Né? E o que é importante vocês entenderem como primeiro passo, pessoal?
Primeiro passo é o seguinte: o que é estratégia? Assim como estrutura, pessoal, é muito importante a gente falar de estratégia, porque é aquilo, estrutura as pessoas acham que é a parede e a cadeira da empresa, quando na verdade é o contrário, é algo abstrato. Antes de chegar na parede e na cadeira, é algo completamente abstrato, ou seja, como que o trabalho é dividido e coordenado. Isso é abstrato. Estratégia é a mesma coisa, pessoal. Por quê? Primeiro que estratégia cada um define de um jeito. Né? Estratégia é uma ação, estratégia é um pensamento, estratégia é uma escolha. Né? E o que a gente precisa entender, pessoal? Dentro do mundo dos negócios, estratégia, independentemente da definição, da escola de estratégia que se tem e tal, estratégia é sempre uma coisa só, pessoal, é caminho. Caminho. Esse é o resumo do que é estratégia. Então, imaginem que a empresa está em um ponto A e ela quer ir para um ponto B. Por exemplo, no que diz respeito à participação de mercado. Então, eu estou hoje no ponto A e eu tenho 20% do meu mercado. E eu quero ir para o ponto B, onde eu tenha 30% do meu mercado. Uma vez que eu estabeleço essas metas, essas visões de futuro, que entra a estratégia, pessoal. Por isso que, por exemplo, eu nunca consigo ter uma estratégia sem ter antes uma visão, uma missão, visão e valores. Por quê? Porque isso não é estratégia. Estratégia é como você vai chegar à sua missão, visão e valores. Que é como você vai sair do ponto A para ir para o ponto B. Então, por isso que não existe estratégia sem antes você ter um objetivo, um objeto, uma missão maior, um modelo de negócio maior. Porque a estratégia é só o caminho. Então, eu tenho o ponto A, que é participação de 20%, e eu tenho o ponto B, que é onde eu quero chegar, com 30%. Qual que é o caminho que eu vou fazer para chegar do ponto A ao ponto B? Esse caminho é a estratégia. Então, eu posso, por exemplo, reduzir custos como um modo de reduzindo o preço do meu produto. Eu tenho mais mercado, as pessoas vão comprar mais. Ou eu posso fazer exatamente o contrário, pessoal. Eu posso decidir até aumentar os custos, mas produzir um produto 2 vezes melhor. Então, admito aumentar um pouco os custos, mas para produzir algo que vai ter uma qualidade maior e, portanto, uma aceitação maior no mercado. Isso é outra estratégia. Ou eu posso decidir cortar custos fixos, né? Cortar custo de produção. Então, para ter um maior market share, vou ter uma produção mais barata e assim eu vou poder, por exemplo, investir mais em logística e atingir mais gente. Isso é uma terceira estratégia para trilhar o mesmo caminho, pessoal. Entendem? Então, é importante que vocês entendam a estratégia desse modo, que é o modo mais simples e teórico e filosófico. Porque, como eu disse, vocês entendem isso, vocês vão conseguir trabalhar com qualquer estratégia. Vocês vão entender a raiz da coisa. Então, seja a estratégia que for, estratégia é sempre caminho. É como nós vamos fazer, e não o que nós vamos fazer. O que é missão, visão e valor. Eu quero ser a principal empresa do Centro-Oeste que vende suco do bem. Então, essa é a minha missão. A segunda pergunta é, qual é a estratégia que eu vou utilizar para atingir essa missão? Então, a missão é o que, aonde, e a estratégia é como eu vou fazer. Entende? O Conrado diz aqui, poderia dizer que... Peraí, pessoal, que eu estou com uma rinite e estou também com a garganta bem ressecada. Poderia dizer que missão, visão, valores são os ingredientes e a estratégia é o modo de preparo? Exatamente. Entendem? Então, missão, visão, valores é o que vai me dar o norte, o lugar onde eu desejo chegar. A pergunta é, qual caminho eu vou percorrer? Esse caminho que você vai percorrer é a estratégia. Pode ser reta, pode ser torta, pode ser em curva,
pode ser na diagonal, pode ser para cima, pode ser para baixo, não interessa, pessoal. Entende? Então, estão vendo como estratégia é algo abstrato, teórico, antes de qualquer coisa, filosofado entre aqueles que decidem a estratégia, pessoal. Não aparece lá no Conselho Administrativo da Petrobras, por exemplo, um anjo-alvo, né? E fala assim, vocês têm que seguir este caminho, que é o caminho da luz. Estratégia é algo abstrato, inventado por nós, pessoal. Não existe uma estratégia única, perfeita, divina. Estratégia é algo que o administrador precisa inventar. E aí, voltando lá na primeira aula, por isso que eu digo, quanto mais vocês conhecem teoria, filosofia, mais vocês abstraem, mais vocês conseguem transformar aquilo que é abstrato em concreto, ou imaginar aquilo que um dia vai ser concreto de um modo abstrato, quando ele ainda não existe. Isso é estratégia. Por quê? Porque ela é infinita. Tá, eu preciso sair do ponto A ao ponto B. Quantas opções eu tenho? Virtualmente, infinitas opções. As opções vão ser limitadas pelo contexto, pela tecnologia, pelos custos, pelo seu recurso disponível, mas virtualmente nós temos todas as estratégias possíveis, entende? Então, isso é um pensamento mais amplo, teórico, filosófico sobre estratégia, tá? Então, isso aqui resume tudo que eu falei, né? Esse caminho é o quê? São as decisões coerentes, integradas, para que a gente saia do ponto A, chegue ao ponto B, revela o propósito da organização, né? Porque se eu tenho como missão ser a lanchonete que mais vende suco do bem no Distrito Federal, a minha estratégia vai revelar o quê? Qual é o meu objetivo? Porque o que vai ser a estratégia? As ações, o planejamento, a execução. E eu vou estar executando algo que tem um objetivo, que, portanto, revela o meu propósito, revela a minha missão, né? Isso é estratégia, tá, pessoal? Caminho, escolha, posicionamento, dado um objetivo pré-definido. Pessoal, uma das principais falácias do mundo da estratégia e que vocês precisam ter em mente quando se vai falar de uma análise organizacional ou uma análise de estratégia organizacional é o seguinte, pessoal. Hoje já se sabe muito bem, tá? O que o Kaplan, acho que foi o Kaplan ou Norton que disseram, né? Na estratégia, pessoal, muito mais vale uma estratégia medíocre, mas bem implementada, do que uma estratégia super sofisticada que não consegue sair do papel. Esse é o principal paradigma que a gente tem hoje no campo da estratégia. Por quê? Porque por muitos anos, pessoal, se acreditou que estratégia era só aquela coisa bonita no papel, né? Puxa vida, olha, o Conselho Administrativo ficou aqui reunido 3 dias nesse hotel para pensar a Petrobras para os próximos 10 anos. Aí saímos de lá com um planejamento grande, bonito, com resultados esperados maravilhosos. No primeiro ano da estratégia, o plano todo foi por água abaixo, porque não tem a tecnologia, por exemplo, necessária que se imaginava. Do que adiantou esse planejamento estratégico? De nada. Do que adiantou essa estratégia? De nada. Então, hoje, pessoal, muito mais vale. E aí, o que é medíocre, né? Basta vocês procurarem no dicionário. Pessoal, medíocre não é pejorativo. Tá? As pessoas usam como pejorativo. Medíocre vem de médio. Tá? Então, quando se fala você é medíocre, né? Se é uma escala de 0 a 10, você está ali 5, 6. Né? Não é o 0. Tá? Não é o 0. Então, muito mais vale uma estratégia pé no chão, medíocre, ou seja, mediana, realista, né? Factível e que é bem implementada, ou seja, que cumpre as duas etapas, planejamento e execução, implementação, do que uma estratégia que fica só no planejamento, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque é o que os autores dizem no texto, né? As estratégias bem-sucedidas são resultado desse processo pessoal, coletivo, psicológico e técnico de todo mundo estar engajado nessa mesma estratégia para que ela aconteça. Não adianta uma estratégia bonita só no papel.
que não vai ter gente para fazer, ou que não vai ter recurso, ou que os recursos são limitados, ou que dá certo durante um tempo e depois dá errado. Não adianta esse tipo de estratégia, tá? Então, quando a gente fala de análise estratégica, uma das coisas que vocês precisam pensar, além de, tá, estamos aqui para pensar estratégia, então, portanto, estamos aqui para pensar caminhos, como? Nós precisamos pensar esse caminho, esse como, de modo factível, razoável, realista, pé no chão, porque a gente vai conseguir executar ele, né? E se ele for bem executado, a gente vai estar no lucro. Do que a gente ficar aqui mirabolando, montar um plano maluco, muito bonito no papel, e isso não sair do papel. Tá? Então, pessoal, como eu falei, isso é um grande resumo teórico, tá? Das dimensões básicas de análise das organizações. Então, o que a gente viu aqui? A gente começamos uma transição de conteúdo, né, que vai sair da unidade 1, que fala de teorias sobre teorias, e vai para a unidade 2, que fala sobre teorias de práticas, né? E a gente vai abordar aqui, começando a prática de análise organizacional, que envolve todas essas práticas que eu dei aqui de exemplo para vocês, né? E hoje a gente fez uma grande introdução, né? Vimos as dimensões básicas, estrutura, ambiente e estratégia, e o que é cada uma delas, como fazer, quais os nomes, os exemplos possíveis, para que na próxima aula a gente especialize ainda mais em outros processos de análise organizacional. Mas é assim que a gente vai fechar a unidade 1, tá? Então, falando de dimensões básicas. Pessoal, alguma pergunta sobre o conteúdo antes da gente encerrar aqui, para começar a falar da prova, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão aqui? Professor, boa noite. Boa noite. Aqui é o Bruno. Eu fiquei, Sim. assim, com uma certa curiosidade e, ao mesmo tempo, uma dúvida de como, assim, pequenos empreendedores terem noção de tudo isso que deve acontecer, sobre estratégia, sobre toda essa parte, sem necessariamente ter feito um curso, ou um curso técnico, ou ensino superior, alguma coisa assim, sabe? Porque, geralmente, a pessoa, na prática, vai mais pelo conhecimento empírico, né? Mesmo que Sim. algumas coisas dessas estejam. Por exemplo, a pessoa tem a mentalidade de ter o melhor churrasquinho da cidade. Uhum. Perfeito, ótima pergunta, né, Bruno? Assim, a resposta não é muito animadora, porque assim, as pessoas não sabem disso, né? E de um certo ponto, né, nem sempre quebra, né, Conrado? A gente vê várias iniciativas de pessoas que não têm um conhecimento como o que a gente está discutindo aqui, e conseguem manter o seu negócio, né? Eu acho que isso só prova como o mundo dos negócios é um mundo complexo, né? Que de um lado você pode não ter nenhuma preparação, mas dependendo do tamanho do seu, porque veja, uma pessoa completamente despreparada poderia ser um gestor de um Facebook? Não. Mas essa pessoa, por exemplo, poderia ter um churrasquinho, entende? Então veja, na prática o que está acontecendo aqui é que a pessoa é a pessoa certa para o negócio certo. Se aquela pessoa tivesse num lugar maior, ela já não seria a pessoa correta, entendeu? Então, isso só mostra para nós como o mundo do negócio, da gestão, é complexo, entendeu, Bruno? Então, por isso que eu acho que a sua pergunta é muito boa. E eu não tenho, assim, uma resposta para te falar, não, a pessoa que não conhece isso aqui, né, necessariamente vai quebrar. Eu diria assim, tem até maior chance de quebrar, né? Porque, vejam, é como eu falei para vocês, estão vendo aqui o tanto de insight que esse tipo de conteúdo dá para nós sobre modelos de negócio, sobre tomada de decisão. A pessoa que não conhece esse conteúdo deixa de ter muitos insights. Agora, não significa que ela não tendo o negócio, dependendo do negócio que ela vai ter, o negócio vai dar errado. Não sei, acho que aumenta a chance, né? Se eu pudesse falar para você, poxa, o ideal seria que todo mundo que tem um negócio, no mínimo, né, sei lá, médio, um negócio que quer ser bem estruturado, deveria conhecer, mas a gente não tem nenhum controle, né? Até mesmo por isso que vocês veem, né? As pessoas falam assim, não preciso, para ser administrador, não preciso fazer curso, né? Basta eu tomar boas decisões no meu negócio. Errado, por quê? Como que você vai tomar boas decisões se te falta conteúdo que vão te ajudar a tomar boas decisões?
Vocês podem tomar boa decisão, por exemplo, com a sorte, né? Existem boas decisões que são desprovidas de nenhum conhecimento e ainda assim são boas decisões, tá certo? Mas estudando, como eu falo para vocês e repito sempre, lendo, tendo filosofia, tendo prática, colocando, vendo os exemplos, indo para o mercado de trabalho, juntando o conhecimento teórico com prático, uma coisa eu garanto para vocês, pessoal, isso não vai prejudicar ninguém. Pelo contrário, só vai ajudar, né? É impossível que um curso, algo que você vai aprender ali e tal, te atrapalhe. Entende? Então, eu acho que é algo muito complexo, Bruno, tá? Eu gostaria que todo mundo tivesse acesso, né, a esse conhecimento, mas não tem, tá? Eu falo isso é porque foi um exemplo prático meu, porque eu trabalhei uma vez com um rapaz que ele tem até um restaurante em Brasília, que já tem 18 anos, e ele e a família têm um conhecimento assim teórico, e deu certo, fica até lá em Braslândia. E já trabalhei com outras pessoas que tinham até um conhecimento, mas que não deu, quebrou, Exato, faliu. exato, exato. Então, por isso que assim, eu não consigo te falar que vai dar certo ou que vai dar errado, entendeu? O que eu poderia é apostar. Se eu pudesse apostar, o que eu diria? Aposta, tá? 51 para cá. Se você vai apostar no escuro e você quisesse apostar em alguém que tem uma capacitação e além de uma capacitação, como eu falei, não é só capacitação teórica não, tá? É também prática. Então, alguém que tem essas duas coisas ou alguém que está mais só para a prática, não tem muita base. Se eu fosse apostar, eu apostaria no que tem a prática e a teoria. Mas esse cara também poderia falir, né? Então, é como eu falei, o mundo dos negócios, na verdade, isso mostra, a sua pergunta mostra como o mundo da gestão é complexo, né? Não é garantia. Só se eu fosse apostar. Então, eu acho que tem maior chance, mas não tem como a gente garantir. Pessoal, vamos Aí falar eu, então. Sim, Bruno, pode falar. era só outra questão de como, porque dependendo do administrador, ele tem certas tendências, né? Dependendo da cultura da empresa. Tem uns que podem ter estratégias mais clássicas ou de repente ser mais aberto a novas experiências. Uhum. Exato. E isso tudo permeia todo esse conteúdo que a gente está falando, entendeu? Vai ter aquele cara que vai decidir com base no modelo do acionista, né? Um cara mais agressivo, né? Não preza muito pela negociação, vai lá e tem um estilo de negócio mais agressivo, mais arriscado. Vai ter um cara que vai ter uma decisão mais baseada no stakeholder, né? Vamos não para a agressividade, vamos para o convencimento, né? Vamos ceder isso para o nosso stakeholder como forma da gente ter algum retorno. Então, é isso, pessoal. Eu tenho dito isso para vocês desde a primeira aula. O mundo dos negócios e da gestão é muito mais um mundo dialético, contraditório, complexo, do que um mundo funcional, observável, concreto, né? Ele tem dimensões concretas e observáveis, mas as coisas que se passam muito mais no campo abstrato é o que determinam as questões de gestão. Veja, por exemplo, isso. Tem um cara que prefere ser mais agressivo. Como você vai explicar essa preferência dele? Não sei. Desde a educação dele, a faculdade que ele fez, os traumas que ele teve na vida, os cursos que ele fez, né? Então, o mundo da gestão é muito mais complexo e abstrato do que vocês imaginam, pessoal. E por isso que eu reforço. Vocês só vão conseguir acessar esse mundo abstrato com qualidade se vocês forem por caminho da teoria, da filosofia, e aí coloquem em prática. Tá? Mais alguma coisa, Bruno? Bom, pessoal, vamos falar então um pouco da prova, tá? A prova que vocês vão fazer na quinta-feira é um questionário online no Moodle, tá? São 5 questões, valendo 2 pontos cada uma. É uma prova de múltipla escolha, só tem uma resposta correta nas alternativas, tá? Então, vocês só precisam escolher uma correta. E são questões que vão avaliar esses conteúdos que estão aqui no slide, tá? Então, que vão avaliar o conteúdo inteiro da unidade 1, tá? Burocracia, troca, modelos, um ou outro, pode ser que um esteja, outro não esteja, mas são 5 questões sobre o conteúdo da unidade 1, de múltipla escolha, tá? Vocês vão entrar no questionário, ele se autocorrige, vocês já vão saber qual que é a resposta errada, se acertou, por que acertou, se errou, por que errou, já recebe a nota ao final, e é isso,
tá? O procedimento de prova. A prova vai ficar disponível para vocês da meia-noite até as 11h59 da quinta-feira, tá? Então, o questionário começa a ficar disponível, né? Já dá para entrar meia-noite, e se você quiser sair às 11h59, você pode, tá? Então, não tem um limite de tempo de conexão, tá? Então, se quiser ficar conectado a prova inteira, tudo bem, só se liga lá para ficar atualizando o ambiente, porque se você fica muito tempo parado, o Moodle te derruba. Tá? Mas se você fica ali na prova, atualizando, mudando ali a página, você pode ficar conectado todo esse tempo. O que vai existir é um limite de número de acessos, tá? Não de tempo de acesso, mas número de acesso. Você pode acessar a prova uma vez, responder, inclusive as perguntas ficam salvas, tá? Só não pode terminar a prova, tá? Você pode entrar na prova, tal, responder as perguntas, mas não encerrar. Vocês vão ver lá que tem lá, finalizar tudo e encerrar. Pode responder as questões, deixar as questões salvas, tá? E sair da prova. Sair porque acabou a luz, ou precisei sair e tal, e voltar outra hora, dentro desse mesmo dia. Voltou esse segundo acesso, pessoal, vocês não podem sair e voltar uma terceira vez. Então, vocês não têm tempo de conexão, mas tem limite de 2 acessos. Tá? Então, acessou uma vez, não terminou, não encerrou, saiu, voltou a segunda, não pode sair e voltar uma terceira. E vocês vão ter o limite de uma tentativa. O que é a tentativa? É terminar o questionário e encerrar. Tá? Então, uma vez que você encerrou o questionário e enviou, acabou, não tem como responder de novo. Tá? Então, se atentem. Não tem limite de tempo de conexão, tem limite de 2 números de acesso e tem limite de uma tentativa. Tá? Esses são os limites que vocês têm no questionário. O que eu ia falar antes, que era uma coisa importante? Assim, não tem aula no dia da prova, tá? Então, não é que não tem, eu não gosto de falar que não tem aula, porque a prova é considerada uma atividade de aula, tá? Mas não tem aula nesse formato, síncrono ou assíncrono, é o dia inteiro liberado para vocês fazerem a prova, tá? A gente não vai ter nenhuma interação nesse dia em termos de aula, como é essa aqui, tá? Pessoal, é um questionário que permite vocês fazerem consulta, tá? Eu não considero que consulta seja uma cola, por quê? Consulta, quando é consulta mesmo, quando você pega lá, lê uma parte de um livro para responder uma questão, isso também é um tipo de aprendizado, tá? Então, a consulta a um livro, a um material que você precisou ler, correr atrás, olhar lá um texto, interpretar uma parte e tal, eu não considero isso cola, tá? Então, vocês podem fazer consulta desde que seja desse modo. O que eu não gosto é quando os alunos pegam as respostas prontas do colega e vão lá e respondem a mesma coisa, tá? Então, aí é uma cola, né? Eu tenho modos de observar isso pelo Moodle, tá, pessoal? Tudo que vocês fazem dentro do Moodle é registrado, tá? Eu tenho pelo menos 2 mecanismos de conseguir descobrir quem pega a resposta pronta, quem pesquisa, quem faz consulta, tal. Não tem problema, tá? Eu sei quem faz isso, quem burla, quem usa o sistema e tal. Em geral, eu não faço nada com essas pessoas, tá? Mas são pessoas que eu espero que não precisem da minha ajuda na disciplina, né? Por quê? Porque são pessoas que já burlam o sistema, né? Não tem, como eu falei lá na aula off-topic, lembram? O ensino à distância é um ensino que vai permitir vocês terem muita autonomia. E a autonomia tem que ser exercida com responsabilidade de modo adulto, né? Então, se você não consegue nem responder um questionário sem burlar esse questionário, né, só pelo fato de você estar sozinho ali, você precisa usar, né, de cola ou de algum outro tipo, paciência, né? Você está fazendo um mau uso da autonomia que está sendo dada a você, né? Só saibam que eu sei, né? E que aí sim, em geral, essas pessoas eu não fico nem um pouco inclinado a ajudar eventualmente depois lá no fim do semestre, tá? Mas todas essas situações podem acontecer num questionário nesse formato, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Professor, um pedido. Não teria como deixar essa prova para o Sábio e deixar a quinta para estudar? Porque a gente está tão lotado. Bom, lamento, né? Infelizmente não posso, tá, Conrado? Porque isso está programado desde o início do semestre, né?
vocês tiveram tempo de se programar. Se existe uma outra programação de outras disciplinas, né, a gente não tem nada ou pouco a ver com isso, né? E, como eu falei, cabe a vocês se programarem. Se vai faltar tempo na próxima atividade, perto da próxima prova, para vocês estudarem perto dela, como adultos, eu espero que vocês olhem o cronograma e se programem para estudar no período correto. Tá? Não tem sentido eu postergar a prova para dar mais tempo de vocês estudarem ou porque tem atividade em outras disciplinas. Isso está programado desde o início do semestre e vocês tiveram a oportunidade de se programar como preferiram. Tá? Então, realmente não tem como eu fazer isso, não. A prova fica mantida para quinta-feira. Leiam o programa da disciplina sobre as avaliações. Tá? A única coisa que justifica uma reaplicação da prova, mudança de data, são outras situações. Tá? Esse tipo de situação, realmente, eu não tenho que fazer. Né? Como eu falei, espero que vocês desempenhem a autonomia de vocês de modo responsável, tá? E programado. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, agora que eu fiquei aqui na dúvida, é da meia-noite até as 11h59 da manhã ou da noite? Até às 11h59 da noite, tá? 23h59 do mesmo dia, tá? Tudo bem, então, pessoal? Mais alguma coisa? Ok. Bom, então, boa prova para vocês, tá? A gente se encontra na próxima terça-feira, daqui uma semana, com a aula, né, a primeira aula sobre o livro do Momo, tá? Boa prova a todos, bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.